E quando a cliente chega então no nosso salão, né, para ela fazer as mechas, a gente tem que usar ela a nosso favor, explicar para ela como será o passo a passo, como que você vai executar a técnica. Isso vai passar mais credibilidade do seu trabalho, né, do resultado que você vai entregar, e a gente explicar. Eu sempre digo aqui para minhas clientes, olha, durante o processo de mechas eu vou mexer a sua cabeça o tempo todo, porque isso vai facilitar com que eu entregue um loiro melhor, um loiro sem manchar, e que eu consiga ter muito mais agilidade na hora de montar então essas mechas. Eu sempre explico isso para minhas clientes, muito mesmo antes de eu começar, então elas já estão sabendo quanto a isso. Então dificilmente ela consegue, quando eu estou montando a mecha, tá mexendo no celular, tá mexendo no computador, tá mexendo tomando um café. Então eu sempre peço para eu terminar de executar as mechas, aí sim, depois a cliente no tempo de pausa, ela vai ter todo esse tempo para ela fazer essas outras coisas. Porque pode parecer que não, mas é muito importante ela cooperar, ela nos ajudar ali na hora que a gente está montando essa mecha. Então, uma dica aí que eu gosto de pedir sempre, né, para cliente, quando a gente vai fazer a parte da nuca aqui do cabelo da nossa cliente, se ela está assim, ó, você consegue ver que o cabelo dela, a gente praticamente não vai conseguir chegar tão perto do cabelo. A gente não tá tão próximo. Agora, se você pede para ela baixar um pouco a nuca, você consegue chegar bem pertinho, principalmente quando a cliente quer aquele contorno mais iluminado aqui atrás. Então a gente pede para ela baixar um pouco e faz o contorno. O contorno atrás, a gente vai fazer da mesma forma que eu disse na frente. Você vai aí selecionar quantas mechas ela quer, vai eriçar no código de barras, não tão fino, nem tão grosso também, próximo da raiz, se for isso que ela quer, para ficar aquele contorno mais evidente. O que o contorno de trás faz? Para quando a gente puxar o cabelo aqui, ele ter um contorno mais iluminado lá do fundo, se esse for o gosto da sua cliente. Então isso eu sempre gosto de pedir para a cliente, para ela baixar aqui um pouco a cabeça, para você executar a técnica, tanto dessa parte aqui na nuca, como aqui das laterais. Então isso facilita na hora de você montar as mechas no cabelo da sua cliente. Talvez aqui também, não sei qual técnica que você vai usar, da forma que você vai trabalhar, mas se ela precisa talvez inclinar um pouco o pescoço para o lado, isso facilita na hora ali de você eriçar, né? Se você está trabalhando sozinha, como eu disse, você usar o bico de papagaio ali para segurar, então você não precisa ficar tão longe talvez da cliente, ou se você quer mais pertinho, que ela vire um pouquinho mais perto de você, com auxiliar às vezes é muito mais fácil da gente montar, mas você sem auxiliar, você pode ir virando, você pode ir pedindo para ela, explicando, principalmente quando a gente vai fazer esses contornos, então a gente tem que se posicionar na frente da nossa cliente, pedir então para ela inclinar um pouco a cabeça para o lado esquerdo ou para o lado direito, quando a gente faz a parte aqui da frente, para ela baixar um pouquinho a cabeça, isso vai facilitar para você fazer a mecha. Claro que a gente tem que também entender que você não pode deixar a sua cliente desconfortável. Isso que eu estou dizendo são algumas posições que podem facilitar para você e não vai dificultar tanto para ela virar ou ela inclinar um pouco, né, a cabeça. O que não pode acontecer, principalmente eu que sou baixinha, às vezes quando eu vou fazer o topo aqui, por isso que eu até desenvolvi uma técnica que eu não preciso fazer essa parte para trás, mas no início eu fazia muito, então a cliente fica com o pescoço assim virado para trás, acaba doendo demais o pescoço dela. Então aqui no salão eu até tenho um degrau, por mais que a cadeira seja baixa, eu deixo o mais baixo possível, eu tenho um degrau para eu subir em cima para eu conseguir então fazer a mecha com facilidade, também para que não me dificulte muito, mas também pensando no conforto da cliente. É algo assim que tem que deixar claro, a gente tem que usar ela a nosso favor, mas que ela se sinta confortável, que a gente explique muito bem para ela entender que ela vai nos facilitar para a gente entregar um cabelo por muitas vezes mais rápido, né? E executar a técnica melhor, sem criar manchinhas, porque quanto mais longe você estiver da cliente, mais manchinhas pode causar aí na raiz dela.